ou que tiveram uma grande, sei lá, manifestação de assim, tortura, ruindade lá grandes. Talvez nem, assim, é lógico, grandes tragédias, grandes notícias que se tornaram notícias, e outras que na verdade foram aquelas torturas, aquelas pessoas que sofreram muito dentro de uma casa, do ambiente. Existem obsessores que permanecem ali, ou que ficam, ou são sugados até ali, ficam ali mesmo depois da mudança, mesmo depois até de uma reforma ali. Como é que funciona? Quer começar? Pode ir, eu complemento. Me traduz. Isso, eu faço a tradução para ele. Nesse caso, nem sempre são chamados de obsessores, né? São espíritos que não sabem viver e sair daquela condição. Nem todo espírito é obsessor, né? O obsessor, ele tem um objetivo. E esses espíritos, muitas vezes, eles não sabem como ir. Eles nem sabem que desencarnaram. Existe em lugares, por exemplo, onde tem escravos, e veja que nós temos escravos até hoje. Quando eles desencarnam, eles não sabem fazer nada, eles não sabem viver em outro lugar a não ser ali. Então eles continuam ali. Também há aqueles que são muito apegados às coisas, e estes são os mais difíceis de ser trabalhado. É a minha casa, é o meu carro, é a minha joia, ou seja, um ponto. A pessoa que eu estou perseguindo e eu vou ficar aqui, eu não saio daqui. E aí, nesse caso, se dá o nome de hospedeiro, que são os espíritos hospedeiros, aqueles que ficam no lugar. Esses são muito difíceis de trabalhar. E porque é difícil tirá-los dali. Tem até um filme que retrata muito bem isso, que se chama Os Outros, que vale a pena assistir, e o enredo final do filme. Bacana. Jordanei, tem um caso que, se eu não me engano, foi o ano passado, Círio, que tinha uma senhora que ela foi praticamente libertada de um caso análogo à escravidão. E ela passou a vida inteira, já tinha mais de 80 anos, dentro dessa casa. Só que, olhando ali a situação, parecia até que ela tinha um sentimento pela família, ela não se via naquela situação. Quando a pessoa tá numa situação dessa, que é uma obsessão que a família tá fazendo dela, tá sugando todas as energias ali, mas ela não tem consciência disso, e ela tem até gratidão pelas pessoas que estão fazendo mal a ela. Ela carrega uma obsessão também? Não, ela é um espírito de luz. E ela não é vítima. Se ela veio naquela situação, tem uma história aí por trás. Nesse caso, é um espírito de luz. O espírito de luz, não importa o que ele passa, ele sempre tem gratidão. Só para o pessoal entender, Círia, ela é vítima, assim, dentro da vida, da lei. Sim, perante a lei é vítima. Acontece aqui e tal, mas você disse que dentro de outras vidas, talvez ela seja pagando ali um karma, né? Porque ninguém vem pra cá, assim, de alegre. Ninguém vem numa família de obsessores, de sugadores à toa. Tem uma história aí, ou veio realmente numa questão abnegada para ajudar, ou veio como uma vítima mesmo, para ser obsediada, porque deve ter feito um monte de coisas também. Às vezes até uma mãe, uma avó, que sabe que a família é daquele jeito, aí ela se coloca na condição de reencarnar naquele estado, naquela condição, e por merecimento, então por merecimento a pessoa pode escolher a forma prova que vai viver. E aí, vivendo lá, sendo subjugada, sendo humilhada, ela devolve amor. E isso deixa impregnado, deixa impresso naqueles espíritos, por mais duros que sejam. Nossa, essa pessoa ainda assim nos ama, sabe? E, ou seja, a espiritualidade se usa desses meios também. Ou então, foi um pé. Arrebentou com a vida de muitos, explorou, arrancou o que pôde, mentiu. E agora vem numa família que faz a mesma coisa com ela. E retornou. Dentro da parte que eu estava falando sobre a obsessora, às vezes em residência e tal, quais são os sinais que as pessoas que estão em casa podem até ficar sabendo agora, né, conhecendo, mesmo que sutis, que você vai ter dentro da sua casa ou do seu comércio, de que está tendo alguma ação de obsessor lá dentro? Receita não existe. Mas peso energético. Peso energético. Porque não tem muitas peso, dor nas pernas, dor na cabeça, não dorme direito, briga dentro de casa, nervosismo, falta de vontade de viver, esse desânimo, ele vai tomando conta, né?
Vai sugando a pessoa não quer mais viver. Assim, é uma casa escura, só que a gente não vê a energia. Mas é uma casa que está marcada para isso. E no fundo a pessoa sabe sim. E eu tenho isso, né? O que eu procuro fazer é sempre tentar ser o equilíbrio. Quando eu trabalhava, tanto nas orquestras quanto antes, no comércio e tudo, eu sempre tentei ser o equilíbrio. Então, se a coisa tá ruim, eu não vou entrar no ruim. Eu vou tentar ser diferente. Essa foi uma das opções que eu tomei lá atrás, ainda na juventude, né? E que acho que me trouxe bons resultados. Mas às vezes a minha casa também fica pesada, porque eu sou visitado o tempo todo, né? E aí quando o que ele fala às vezes, é sempre. Eu vou traduzindo. Continua, por favor, continua. Não, digamos que de 24 horas, 1 ou 2 horas. Isso, assim, então, é assim. E o restante é bom. Continua que eu vou traduzindo. E aí é que eu tenho uma visão romantizada da espiritualidade. O amor é lindo, ele acredita em alma gêmea. Não, isso eu não acredito. Não isso eu não acredito. Mas eu olho a espiritualidade e eu vejo com amor todo o trabalho que é feito, né? Eu também. Porrada, cacetada. E aí, então nesse caso, eu tenho mantras para quem gosta, orações para quem gosta, muito importante. Imagem de santo para quem gosta, meditações, ervas, banhos de ervas. E, cara, o benefício que o banho traz pra gente. Por exemplo, as pessoas só sabem assim, eu vou tomar um banho de sal grosso. Cara, não faça. Tem gente que faz banho de sal grosso toda semana. Só arrebenta a pessoa. E depois não harmoniza, só faz o sal grosso, né? Então, assim, orelhada não, vai estudar o banho. Porque escuta fulano de tal falando que o banho de sal grosso é bom. Ele está coberto de razão. O banho de sal grosso, ele é como o escovão no chão. Para quem é do tempo do escovão, da palha de aço, do bombril. Mas depois você precisa de um banho de quê? De manjericão, pétalas de rosas brancas, hortelã, né? Para poder harmonizar a situação. É a cera. Então você raspa o assoalho, depois você passa a cera. Então o banho de sal grosso tem que ser acompanhado do mel. Né? Tem, por exemplo, existe alguns. Tem que cuidar, por exemplo, às vezes quando a gente botar champanhe, poderá mexer em outras energias. Então, de caso por caso, né? Ou seja, tem que ter uma boa orientação. Tem que ter uma boa orientação para fazer isso. É verdade. Agora, um banho de camomila, calma. Hortelã. E um banho de sal grosso. Alguns dizem que é bacana usar um carvão mineral no pé. Pisar em cima de um carvão mineral e dar largar o sal grosso. Por quê? Porque o carvão é um filtro. E eles dizem que filtra, mantém a energia boa e leva só a energia ruim. Mas não é todo mundo. E agora o sal grosso tem que ter um banho de sal grosso, leva tudo. Tudo que tu tem. Até o bom. Tu dá uma zerada. Verdade. Tu reseta o negócio. E aí, depois disso? Agora, eu recomendo, se tu tá perto do mar e tudo, em vez de um banho de sal grosso, tome um banho de mar. Ali tu pode tomar 10, 20, 30 por dia, que não tem problema nenhum. Por quê? Porque ali tem os elementais da natureza, tem a força de Iemanjá, tem a força dos marinheiros, tem um monte de forças espirituais ali sendo trabalhadas que mexem muito, né? E banho de leite? Nunca ouvi falar. Fala que banho de leite ele harmoniza, Oxalá. Ele harmoniza, mas também tem que saber tomar, né? Tem que saber tomar. Não, nunca ouvi falar de banho de leite. Ele vai na cabeça, inclusive. Mas tem que saber tomar. Ele faz parte de um processo de purificação ligado ao Oxalá.